Que Deus abençoe esse momento e que vocês possam contribuir comigo no pensamento daqui a pouco para a gente poder trocar ideias a respeito desse assunto, né? Nós trouxemos hoje, porque Cacau nos pede, uma reflexão sobre honrar pai e mãe. O que seria honrar pai e mãe, né? Então, eu vou me pautar primeiro no texto do Evangelho e em cima dele vou tecer alguns comentários para a gente refletir a respeito e sabendo que é para refletirmos mesmo das nossas posturas. Não significa que o que eu vou estar falando seja o que eu já faço ou aquilo que tem que ser, né? Então, a gente está trazendo a reflexão. Nos evangelhos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, nós vamos escutar esse mandamento de várias formas, mas eu extraí do Velho Testamento o principal texto. Ele diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrai teu pai e tua mãe, como te ordenou o teu Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É muito interessante esse mandamento, porque é um dos poucos mandamentos que, além do mandamento, né, o mandamento é uma ordem divina, é algo que a gente tem que cumprir, não é algo que a gente escolhe fazer ou não fazer, é necessário. Então, assim, manda a lei divina que se honre pai e mãe. Manda a lei divina que nós, filhos, sejamos obedientes aos nossos pais, e ele coloca aqui, no Senhor, em nome do Senhor, em nome de Deus. O que é ser obediente? Vamos pegar trechinho por trechinho. Eu vou trazer aqui reflexão em cima de alguns pontos. Então, ele nos pede para ser obediente aos nossos pais, segundo a lei do Senhor, porque isso é justo e isto é bom. Primeiro, ser obediente é ser dócil. Né? Ser dócil às informações do nosso pai, da nossa mãe, aqueles que têm a responsabilidade de nos dirigir na vida. Ele está pedindo, né? Está pedindo que a gente cumpra este mandamento, cumpra esta lei de acatar, de nos submetermos à autoridade do pai e da mãe. E não é à toa que ele coloca pai e mãe, né, para nos receber. Então, assim, por que é justo? Porque é assim que acontece. Então, não existe alternativa. Porque se nós não fizermos, não cumprirmos essa ordem, esta lei maravilhosa, se nós não fizermos isso, nós sofreremos na pele, e é o que ele coloca aqui. É o único mandamento que logo depois que ele fala, deves fazer isso, ele nos dá uma promessa de uma recompensa, né? E qual que é a grande recompensa? Está aqui no final, para que nós tenhamos longa vida e tudo vá bem no nosso mundo. Por que é justo fazer isso? Porque isso é da lei, é norma da justiça divina. Se nós não cumprirmos isso, nós mesmos vamos causar mal-estar em nós. É duro, né? Porque hoje na sociedade a gente está vendo que pai e mãe está pouco sendo respeitado, né? Além de não ser muito respeitado, honrado, então, porque respeitar é um nível da honra, do cumprir essa honra, né? Porque honrar é nós darmos crédito, é a gente dar valor àquilo, é atribuir um valor para o nosso pai e para a nossa mãe. Aí tem gente que fala assim, tudo bem, Marimília, mas como é que eu vou dar valor a um pai e uma mãe que negligenciaram com a maternidade? Você não sabe o que eu sofri. Você não tem noção do que eu enfrentei na minha família, diante do meu pai e da minha mãe. Mas a lei de Deus, ela é clara. E é isso que a gente tem que refletir. A lei pede que a gente entenda no pai e na mãe, em nome do Senhor, uma autoridade sobre a nossa vida. É por isso que pai e mãe vêm antes de filho, né? Para que pai e mãe nasce antes, se programa para ter um filho? Porque eles vão significar todo um conjunto de autoridade que precisa, sim, ser acatado, nós precisamos nos submeter àquilo que pai e mãe nos oferece, e vamos falar daqui a pouquinho sobre pais e mães que são negligentes na tarefa e que são também
despreocupados com o nível da autoridade que eles devem exercer na vida dos seus filhos, né? Então, tem muitos comprometimentos por detrás desse pequeno mandamento. Mas a gente tem que lembrar que esse mandamento é algo que vem de Deus e que deve ser seguido, porque seguindo a lei de Deus, o fardo fica leve, né? Agora, como é que nós vamos nos adequar à lei divina se nós não temos pais adequados? Isso é uma outra questão, a gente já vai ver já já. Vamos por partes. Então, primeiro, quando o mandamento pede para honrar pai e mãe, é para aprender a se dobrar diante de uma autoridade. Como Deus não pode estar presente na nossa vida como autoridade máxima, ele coloca duas figuras num papel, numa posição cuja importância na nossa vida é tremenda. Se pai e mãe, durante todo o trajeto de vida, não fizer nada de bom para a gente, mesmo assim ele cumpriu a tarefa primordial dele, que foi nos colocar em vida, nos permitir a reencarnação. Lá na época de Moisés não se tinha essa informação. Agora, com a doutrina espírita, a gente começa a compreender um pouco mais a profundidade deste mandamento, da necessidade de, a partir de duas figuras centrais na nossa vida, começarmos a desenvolver a humildade de receber, né, de se submeter a determinada ordem, determinado regime de vida, começando a entender que durante toda a trajetória de uma vida longa ou de uma vida curta, nós vamos ter sempre que nos humildar diante de determinadas autoridades, para que a gente se curve à autoridade máxima das nossas vidas, que é Deus. Vocês já viram pessoas desacatando e brigando com Deus? Não reconhecendo o poder de Deus na sua vida? Pode ter certeza que naturalmente são pessoas que não acatam autoridades na vida física. Não conseguem se submeter a determinado rigor de ordem, de justiça, porque o pai e a mãe representam na vida física os deuses iniciais no nosso processo de evolução. Mas, Maria Emília, você não conhece o pai e a mãe que eu tenho. Eles não são deuses, coisas nenhuma. Deveriam ser, né? Não são por quê? Porque somos todos espíritos imperfeitos. Mas isso não nega e não nos exime de afastar o mandamento, de não cumprir o mandamento, porque é da lei. Porque se tem um mandamento para os filhos honrarem pai e mãe, existe uma determinação e uma missão que o pai e a mãe devem cumprir e que, se não cumprem, vão ser responsabilizados por isso. O problema é que a gente parece criança birrenta, quase como num geral, e se o outro não faz a parte dele, eu também não quero fazer a minha. É mais ou menos assim que a gente vive, né? Então, o outro não está fazendo a parte dele, por que eu tenho que fazer a minha? Independente do outro fazer a parte dele, cumpre-nos como filhos de Deus cumprir a nossa responsabilidade. E cada um de nós nessa sala que tem um pai e uma mãe tem que honrá-lo. E honrar é muito mais do que pura e simplesmente respeitar um pai e mãe. Quando nós somos crianças, não tem como fugir do jugo do pai e da mãe, não tem como sair daquela autoridade, porque eles nos encaminham, e quando nós estamos maiores de idade, soltos na vida, independentes, honrar significa olhar para aqueles que nos criaram, para aqueles que nos acalentaram no seu seio, aqueles que nos protegeram de alguma forma, reverenciá-los. Como eu falei antes, é dar o devido valor. Qual é o valor do teu pai e da tua mãe na tua vida? Qual é o valor de Deus nas nossas vidas? É um local de destaque. Se não fosse teu pai e tua mãe, por mais que eles sejam
desajustados, que alguns de nós, às vezes, vem mesmo, reencarna dentro de lares com pais desajustados, qual é o papel meu, enquanto filho, pelo simples fato do meu pai e da minha mãe gerarem a vida física para que eu, enquanto espírito, pudesse estar aqui encarnado? É muito difícil falar com vocês todos e não ver os rostinhos de vocês para saber se eu estou atingindo esses corações. A única pessoa que eu enxergo aqui é a Nice. E aí eu vejo isso, porque quando a gente olha o rostinho de vocês, obrigada, Sueli, a gente fica assim, eu fico sem eco, né? Eu fico olhando para vocês e falo, meu, será que eu estou chegando lá? Será que eu estou falando? Obrigada, Marli. Será que eu estou falando direitinho? Será que eu estou chegando? A minha mensagem, como é que tá? Eu estou parecendo tonta, que é muito difícil fazer uma palestra quando você está em casa. É dificílimo trazer uma mensagem quando a gente não tem um rosto ou outro olhando para a gente e para a gente saber se está chegando até aí. Né? Até porque nós vamos abrir para essa conversa e eu quero que vocês participem, porque não é uma palestra que eu vim trazer informação e jogar informação, tchau e até logo. Não, para a gente refletir, para a gente colocar isso na vida. O ser humano ele está precisando mais do que nunca, em todos os papéis que ele desenvolve na vida, se colocar efetivamente no papel. Eu, enquanto filho do meu pai e da minha mãe, eu tenho um papel a cumprir. E Deus está me dizendo, através dos mandamentos, que o principal papel em relação ao meu pai e à minha mãe é honrá-los, é reverenciá-los, é ter gratidão por eles, independente do que eles puderam fazer ou não. Né? E a gente, às vezes, se esquece disso, porque o papel do pai e da mãe na minha vida é enorme. E se ele não conseguir cumprir esse papel enorme, o puro e simples fato dele ter cumprido o primeiro papel, que foi me dar a vida física, eu já tenho que reverenciá-lo. Eu tenho que tirar o chapéu para eles nesse sentido e ter um olhar que a doutrina espírita nos coloca hoje. Qual que é o olhar que a doutrina nos coloca hoje? Obrigada, viu, Edinalva, por abrir a telinha. Quando a gente vai vendo as carinhas, vai ficando melhor. Vou ficando até mais acomodada aqui. Então, a estrutura da lei é essa. Obrigada, Tereza. Que delícia, tá vendo? Daqui a pouco a Ana e a Josiane também resolvem abrir, a Marta também, Maria Marta também. Essa estrutura de lei, a gente não pode fugir. Por que nós temos hoje famílias tão disfuncionais e famílias tão desajustadas? Hoje a gente sabe um pouco mais do que sabíamos na época de Moisés. Nós somos espíritos reencarnantes. Ontem você foi pai ou mãe da sua mãe ou do seu pai, porque isso é possível. E hoje você está sofrendo na mão de um pai ou de uma mãe que tem um certo desajuste, porque às vezes a lei está te trazendo de volta como filho, para você ver que o papel de pai que você cumpriu lá foi muito errado. Olha as trocas que a gente vai fazendo e o entendimento que você vai tendo. Independente de quem são, como se comportam, como agem meu pai e minha mãe nesta vida, qual é o papel que me cumpre enquanto filho? A lei é clara, honra teu pai e tua mãe para que você tenha longa vida e tudo vá bem na sua vida na Terra. Só que a gente olhava isso aqui só de um ângulo, uma vidinha curta de 80 anos. Mas isso aqui é para as encarnações. Porque se eu honro meu pai e minha mãe hoje, na próxima encarnação, a minha vida continua longa e continua bem. Por quê? Porque eu não trago de volta para o meu seio familiar as exigências dos desatinos que nós cometemos em outras existências. Estão me acompanhando? Percebe como isso é muito mais profundo? Né? Então, assim, eu vou honrar porque a lei está pedindo. Não, eu vou honrar porque eu estou entendendo que é o meu papel. É o meu papel. Como pai e como mãe, qual é o meu papel também? Né? Qual é a dinâmica, qual é a estrutura que a lei está mostrando?
A lei está mostrando o seguinte: quando você, espírito, for reencarnar, você vai encontrar lá duas pessoas que estão te preparando o ambiente. Essas duas pessoas são autoridade na sua vida durante muito tempo. E quem é autoridade na minha vida, eu tenho que tirar o chapéu e reverenciar. Não importa que tipo de autoridade, mas ele representa a autoridade. Quando eu aprendo a olhar para o meu pai e para a minha mãe e me colocar no lugar de quem deve submissão, de quem aceita e acata aquilo que vem de cima, toda a minha relação na vida com todas as outras autoridades que eu vou enfrentar vai ser de humildade, de reconhecimento que sempre tem alguém acima de mim. E também vai ser de aceitação quando eu estiver no poder da autoridade, quando eu estiver no posto da autoridade. Porque hoje, como nós sabemos, somos espíritos, nós trocamos os papéis na vida, mesmo dentro da própria encarnação. Ontem eu fui filha, hoje eu sou mãe. Que mãe eu sou hoje? Se eu fui uma filha que valorizou, deu valor, atribuiu valor, significado e importância para a autoridade dos meus pais, eu reproduzo isso aqui de alguma forma e melhoro, porque eu posso melhorar. Eu imprimo isso para os meus filhos e a gente vai, de geração em geração, qualificando cada vez mais os papéis que nós desenvolvemos na vida. Percebem isso? Faz sentido para vocês? Né? Assim, é lei, e a lei diz claramente, por que você tem que fazer isso? Porque isso é o correto, isso é o justo. Não é porque o pai e a mãe, alguém está te enfiando a faca na barriga para você tomar conta deles no futuro. Tem filhos que, quando os pais começam a sofrer processos de demência, começam a dar trabalho na velhice, começam a não ter mobilidade, começam a abandonar os velhos, como se eles não fossem absolutamente nada. E honrar o meu pai e minha mãe é também ter esse olhar para o meu pai e para a minha mãe. Alguém que teve o seu valor, continua tendo o seu valor, e agora, nas possibilidades das minhas forças, atendê-los na falta das forças deles, na falta de possibilidade deles. Né? E tem um outro aspecto por detrás também disso, dessa coisa do honrar pai e mãe, que eu acho uma das coisas mais importantes dentro da sociedade tão conturbada que a gente está tendo. É essa questão do perdão. Porque se a gente for fazer um apanhado geral só nessa sala que tem aqui 12 pessoas, 11, né? Porque o Cacau está ocupando 2 espaços, esse guloso. Então, assim, 11 pessoas nessa sala. Se nós fôssemos fazer um apanhado geral aqui, alguns de nós não teve uma maternidade, uma paternidade com essa autoridade que a gente tanto precisou. A gente se viu sofrendo coisas ruins pela mão, pela figura daquele que deveria representar uma autoridade justa e moral na minha vida. E não foi, né? E não conseguiu ser. E que bênção a doutrina espírita de trazer hoje luz cada vez maior para que a gente tenha a força de imprimir o perdão às deficiências, às imperfeições do meu pai e da minha mãe, e enxergar que por detrás de todo aquele comportamento ridículo, errôneo, estapafúrdio, maluco, desajustado que meu pai teve, que a minha mãe teve, independente disso, o meu papel de filho, de filha, é inclusive lançar mão de perdão a essa figura, porque ele fez o que ele podia, ela fez o que podia. E tem filhos que guardam o rancor, o ódio, porque não encontram preparo íntimo, não encontram sustentação moral no seu íntimo, né? Não conseguem encontrar fora de si também autoridades morais que vão sustentá-lo na dor e que não conseguem fazer o trabalho de perdão e muitas vezes se desequilibram no final da vida, porque faz parte da lei de Deus
Olha como é a lei, é da estrutura de Deus. A gente não fica bem. Que filho que não fazendo as pazes com os pais, por pior que eles sejam, realmente fica bem? Me conte vocês, da experiência de vocês, se vocês conhecem alguém que ficou bem. Não tem, porque a estrutura da lei divina, ela está forçando cada um de nós a enxergar isso. Ah, mas Emília, é fácil, porque o teu pai não era um alcoólatra que batia em você, que batia na sua mãe não foi uma pessoa que foi viciada em drogas e que, de repente, trazia todos os namorados para dentro de casa. Não, não foi. Mas se a sua foi, se o seu foi, não importa o que eles fizeram. Importa que, no mínimo, eles lhe deram a oportunidade de reencarnar. Você, do seu jeito, chegou até o dia de hoje e eles vão continuar as existências. Libera o indivíduo, libera a mãe e o pai, porque já basta os erros que eles vão reconhecer neles próprios. Quem somos nós para fazer uma justiça divina pelas nossas próprias mãos? E aí entra o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Reconhece o valor deles, dê a eles a importância que eles realmente merecem ter. E honra, se você não consegue honrar desta maneira, porque eles hoje não merecem o seu respeito da forma como você gostaria de oferecer, eles não podem receber o teu amor como você gostaria de expressar, que você faça isso só com esse gesto de perdão, soltando de você. Né? Às vezes a gente precisa de um trabalho com um profissional competente para nos ajudar a soltar essas amarras todas, para que a gente, se libertando disso, possa realmente ter uma vida longa e, na fieira das reencarnações, na troca constante dos papéis, nesse ir e vir em cada encarnação nova, com o coração liberado, poder receber mais cedo ou mais tarde essas mesmas almas em posições diferentes. Né? Porque hoje a gente também, pela doutrina espírita, a gente sabe que quem são os nossos pais, as nossas mães, quem são os nossos irmãos? A humanidade, né, nesse sentido, porque a gente não sabe. Então, o que é meu pai e o que é minha mãe? E às vezes a gente encontra uma mãe de coração muito mais mãe do que a mãe genética. Não é? E aí você fala, nossa, é porque Deus dá a oportunidade de você vivenciar o sentimento profundo de filiação, da mesma maneira que você vive o mesmo sentimento profundo de irmandade com irmãos que a vida te manda. Por quê? Porque quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, já dizia Jesus. É a humanidade. E às vezes nós estamos juntos por processos anteriores de desavenças e só os laços da consanguinidade vai nos fazer dissolver aquelas amarras horrorosas que nós mesmos empreendemos, que a gente mesmo fez, aqueles nós amargos que a gente amarrou lá atrás. Né? E que hoje a melhor maneira de eu me desatar desses nós é entrar numa família aparentemente disfuncional, mas ter a certeza de que eu faço parte dessa disfunção. E talvez eu seja a melhor parte dessa disfunção, cabendo a mim o esforço maior, porque quanto mais consciência eu tenho, maior deve ser o meu esforço para colocar os pingos nos is. Mas quanto mais consciência a gente tem nesse sentido de enxergar as coisas com mais clareza, às vezes falta maturidade emocional para realmente baixar a bola do orgulho e falar, bom, vamos baixar a crista, vamos perceber que todo mundo é errado, todo mundo tem seus erros, todo mundo tem as suas imperfeições. O ideal de pai e de mãe que eu carrego, que é um ideal muito perfeito, ele não existe para agora, porque nenhum de nós tem perfeição. Nenhum de nós consegue segurar essa onda de ser perfeitinho, não é?
Eu vou abrindo daqui para frente, porque eu acho que eu já falei minha meia horinha, eu não encerro, mas eu abro aqui para a gente fazer essa conversação. Eu vi que no chat tem alguma coisa, eu não li, porque enquanto eu estou falando, eu não leio. Fiquem à vontade, viu? Se É, fale. Marli foi quem colocou alguma coisa aí. Você quer falar, Marli? Diretamente? O que ela colocou aqui? Deixa eu ver aqui, Marli. Deus pune com rigor aqueles que violam esse mandamento? Se você considerar rigor ter que voltar com a mesma pessoa que você odiou muito, que você não respeitou a autoridade, que você de novo vai ficar sobre o jugo desta autoridade, e às vezes complicada pelo ranço das emoções e dos sentimentos de aquele sentimento ruim, se você chama isso de rigor, sim, nós vamos, e não é punição. O que a gente deve entender é que nada que acontece na vida da gente é punição divina. Não é punição, porque Deus é amor, Deus não é punição. Né? Acontece que a lei de Deus, ela é para todo mundo. E como é que todo mundo vai se enquadrar nela? Através da dor, do sofrimento, causado pelas consequências das próprias atitudes. Então, por exemplo, você pega a situação que o Evangelho narra de filhos ingratos. Você é uma mãe estupenda, pelo menos você tem feito tudo mesmo, que está ao seu alcance. Você vai até procurar manual, porque agora a gente tem alguns manuais de como lidar melhor com os nossos filhos. Na minha época não tinha, mas agora tem. Olha, quando meu filho faz isso, tem 3, 4 caminhos novos. Você faz isso. E o seu filho é aquele que a gente costumeiramente qualifica de o pestinha. Mas não é aquele pestinha agradável, com o bonezinho do lado, o sorrisinho aparente, danadinho. É aquele pestinha com o bonezinho para trás, cara emburrada, né? Nariz escorrendo, bochechudo porque fica com raiva, dentes travados e que fala para você, quando ele olha para você, me aguarde. Porque tem filho que é assim, ele te afronta. Né? A gente costuma falar, pô, esse moleque parece que gosta de apanhar, tá me provocando. Ele não tá te provocando, na verdade, né? Ele tá espelhando em você todo um passado, toda uma situação vivida já junto, e muito provavelmente ele traz nessa estrutura de personalidade, de temperamento, todo um rancor, uma mágoa, uma desavença de coisas que você, o teu marido, a própria família, às vezes como um todo, provocou. Percebe isso? Não é punição, não é punição. Eu posso lhe perguntar uma coisa? Pode. Eu e meu pai, nós éramos, eu acho que nas vidas passadas, 2 arcos inimigos. Meu pai me odiava de coração, meu pai. Eu apanhei muito, muito mesmo. Meu pai me detestava, deixava claro que não gostava de mim. Então, eu tinha um rancor com ele, perguntei a ele, você é meu pai? Porque eu acho que meu pai está por aí. Eu que dizia, apanhava por causa disso. Quando meu pai morreu, meu pai ficou doente, veio para minha casa, quem cuidou fui eu, até o fim. Quando ele morreu, que eu sentei, que comecei a refletir, meu Deus, por que eu não perdoei meu pai quando ele estava aqui? Por que eu não procurei entender ele melhor? Hoje, estudando a doutrina, eu me transformei totalmente, entendeu? Hoje eu entendo tudo. Entendeu? Que eu devia ter procurado entender melhor, perdoado, entendeu? Amado ele, porque eu sei que a gente veio para cá para tirar nossas diferenças e não conseguimos tirar, ainda vamos voltar, viu? Agora, Marli, olha que lindo que é isso, porque quando você não tinha esse entendimento, você agiu da forma que você podia. Hoje você tem esse entendimento, só esse movimento de entendimento, ele abre essa energia do perdão. Mesmo o teu pai não estando do teu lado fisicamente, onde ele estiver, ele recebe isso, porque isso é campo energético. Você não é um corpo de carne, você é um espírito que se manifesta pelo corpo, e isso se abre, se expande,
Então, aonde o teu pai estiver, ele sente essa sua disposição íntima. Agora, esse entendimento é fabuloso. Esse entendimento é fabuloso. Agora, não foi à toa que vocês se reencontraram, que a vida trouxe vocês para esse núcleo familiar, e ele, temporariamente, esteve na autoridade da sua vida, representando a autoridade da sua vida. Isso. O pai e a mãe, eles representam para nós, na vida física, os deuses em miniatura. Para que a gente aprenda com o nosso pai e a nossa mãe, mesmo que eles não saibam fazer nada, a gente aprenda a abaixar a cabeça, ser humilde, porque nós devemos abaixar a cabeça para Deus. Isso. Sabe por quê? Tem coisa que você não manda na sua vida. É a vida que manda. A tua autonomia está em escolher o que fazer diante daquilo que a vida te trouxe. E a vida, ela responde às ordens de Deus. Então, é Deus que te manda as circunstâncias para você ter liberdade de saber o que fazer diante de cada situação. Percebe? Da mesma maneira que o teu pai e a tua mãe te impôs determinadas situações ruins, desagradáveis, mas que dobraram o seu orgulho, que diminuíram as suas questões íntimas e trouxeram você para o estágio em que você está agora. Então, eu tiro o chapéu para o pai e para a mãe, eu honro meu pai e a minha mãe, por quê? Porque eu sou quem sou agora, justamente porque eles foram quem eles foram. Exato. Percebe? Então, é muito legal, viu? Muito bom. Obrigada. Pronto. Que mais, Posso? pessoal? Alguém quer perguntar? Bom, vai eu na vez. Maria Emília, você falando dessa... Eu comecei, assim, no início, honrar pai e mãe. Uma criança, um adolescente, bem pequeno, não enxergando a autoridade no pai, porque o pai se faz de amigo ou é totalmente negligente. Como é que na cabeça, vamos dizer, de um adolescente, ele vamos dizer, se ele conhecesse a doutrina espírita, mas como é que ele fica se questionando? Onde é que está eu honrar um pai e uma mãe? Aí você fala na coisa do pai que é alcoólatra, que é drogado, mas não que fosse alcoólatra nem um drogado, mas um pai omisso ou aquele pai que faltou ao compromisso de ser pai e mãe. Então, você está me falando de pais que são extremamente permissivos, não cumprem o seu papel porque acabam sendo amigos e não pais, porque ser pai, você tem que ter essa autoridade. O papel de pai é um e o papel de amigo é outro. Não dá para você ser pai e amigo, não dá para você ser amiguinho do filho. Você pode ser um pai extremamente compreensivo, mas você é pai. O papel de pai e de mãe é um só. Ai, mas eu sou amiga da minha filha. Não, você é mãe da sua filha e essa maternidade ela é tão boa que você tem aberturas, mas você não pode ser amiga. Vocês estão entendendo? Porque papel de amigo é outro. Amigo, de vez em quando, passa a mão na cabeça e fala, ai, minha amiga, deita aqui e fica quieta. Mãe não passa a mão na cabeça. Mãe não pode fechar os olhos. Mãe tem que ficar de prontidão. Não que ela não tenha amizade, ela não tenha amor, ela não tenha respeito, mas não é ser amigo. Então, quando você tem pais nessa condição, e eles não são alcoólatras, não são viciados, não têm comprometimentos psiquiátricos, o que está acontecendo? Tem uma missão, um papel que não está sendo cumprido. Quem vai responder por isso é o pai e a mãe, é o indivíduo, ele vai responder. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta: a paternidade e a maternidade é uma missão? Sem sombra de dúvida. E se é uma missão, ele vai ter que responder por isso. Em contrapartida, como Deus é amor, naquele lar está faltando aquilo, essa criança, esse jovem, ele não vai ficar isento de uma maternidade ou uma paternidade representada por qualquer outro ser humano na vida. Às vezes ele encontra a figura e o papel do pai no irmão mais velho, que está fazendo a vez do pai, mas ele traz a autoridade. Então, assim, a gente nunca fica sem autoridades na nossa vida. Quem deveria cumpri-la, no primeiro momento, é o pai e a mãe. Certo? Porque isso é da lei. Se é da lei, o pai e a mãe têm uma missão, se eles não cumprem, o problema é deles. Segundo momento da lei, filho, é papel teu honrar teu pai e tua mãe. Não importa quem eles sejam. Se você não cumpre, quem se dana é você.
Porque quem fica com a vida ruim é você. Porque quando você bate de frente com seu pai, quem carrega com você o drama é você, não é o pai e a mãe. É você. Tem filhos, por exemplo, que só para contrariar o trajeto, a trajetória de pai e da mãe, só para contrariar mesmo. Cai nas drogas, na bebida, na prostituição, bota o corpo cheio de piercing, né? Faz regime para emagrecer profundamente, engorda pra caramba, cai nos vícios dos jogos, só para ferrar pai e mãe. No sentido psicológico, né? Isso não é consciente, é uma movimentação, porque eu não sei ser quem eu quero ser. Como eu não sei quem eu quero ser, eu faço desse jeito. Entendeu isso, Walter? Cacau, ficou legal? Deu para entender? Com Então, assim, certeza. são estruturas de lei. Qual é o papel que você representa nessa lei divina quando encarnado na Terra? Cumpre o teu papel, porque o teu papel tem diretrizes divinas para ser cumprido e tem recompensas quando você o cumpre direitinho. Para nós, os filhos que cumprimos a lei de honrar e de servir, de obedecer aos nossos pais, de reconhecer a paternidade, de perdoá-los nas suas imperfeições, nós vamos ter uma longa vida e vamos ter uma vida boa. Por quê? Porque eu estou cumprindo o meu papel. Os pais que cumprem o seu papel direitinho, eles lá na frente não vão ter filhos ingratos. Filhos ingratos temos nós, que já ferramos a vida lá atrás um monte de vezes. Desculpe os termos. Casos de quando o filho faz tudo certinho e o pai dificulta a vida do filho. A mesma coisa. O filho, ele está sofrendo as provações de ter um pai inadequado do ponto de vista emocional, psicológico e moral, deve fazer parte da trajetória dele como provas a enfrentar ou até expiações a enfrentar, mas se ele cumpre o papel dele, a lei é justa com ele. Cumpriu o papel, você tem a recompensa. E cabe ao pai, futuramente, arcar com as consequências da atitude dele, porque ele não está cumprindo o papel direitinho. Eu acho que quando a gente divide didaticamente essa coisa de cumprir o papel, ganhar a recompensa, não cumprir o papel, sofrer na pele, fica mais fácil. Né? Porque, assim, tem gente que, porque tem pai e mãe, como o da Marli, por exemplo, vai para o túmulo carregando o ódio, vai para o túmulo desejando não encontrar nunca mais o pai ou a mãe, né? Carrega em si aquele peso todo. Como que vai vir para uma próxima encarnação se você tem consciência de que você é espírito eterno? Vai trazer tudo de novo. Ou então vai ter que ir para uns cursinhos lá no astral, né? Porque a gente tem curso, graças a Deus. Deus não é punição, ele é amor. Ele fala para você assim, vamos supor que seja a Marli que não tenha feito o trabalho dela direitinho de perdoar. Ela chega lá no plano espiritual, Deus fala assim para ela, não é Deus pessoalmente, mas o espírito que te recebe. Marlizinha, faltou tanto para você fazer essa lição, vamos lá, eu vou te internar aqui nesse colégio, tu vai ficar aqui uns 14, 15 anos se preparando para perdoar seu pai antes de voltar. Sabe por quê? Porque se você voltar para a Terra desse jeito e ele do jeito dele, vai ser pior ainda. Então, a lei de Deus não é punição, ela é amor. Enquanto ela prepara o pai da Marli em espírito, numa outra condição, para ele ficar melhor, ela prepara a Marli numa outra escolinha e aí junta, vamos traçar um outro plano encarnatório. Vamos descer para a Terra. Aí a Marli fala, mas eu não vou como filha dessa vez, não. Agora eu vou como mãe. Aí lá vem Marli como mãe. Marli desce aí uns 25 anos mais cedo, porque agora a gente engravida mais tarde, né? Então vamos dar uns 25 anos para Marli. Marli desce, depois de 25 anos encontra aí a alma gêmea, que na verdade é um entrelaçamento também muito ligado à vida do espírito que foi o pai dela. Os dois se amam, se apaixonam, se aproximam, casam. Um ano depois, Marli fala, tô grávida. Lá vem o pai dela encarnado como filho. É a dinâmica da lei. Marli, o que você vai ter que fazer? Cumprir o papel de mãe. Cumprir o papel de mãe, autoridade amorosa, autoridade que põe a pimenta da exigência, porque tem muita mãe que não põe o temperinho da exigência, põe o temperinho só do amor
do amor, da proteção, do cuidado, e a exigência ela deixa de fora. Quando esse jovem entra na adolescência, ela chora e vai bater lá no consultório, Maria Emília, não sei o que eu faço, esse menino não é meu filho. Não, é sim seu filho, é que você não pôs o tempero da exigência. Você não deixou ele assumir as consequências. E é mais ou menos essa dinâmica que a gente vai fazendo, vocês entendem? Não é? Vai ficando mais gostoso de entender a minha obrigação de filho e a minha obrigação enquanto mãe. Então, os papéis que nós cumprimos, qual que é o nosso papel de esposo e de esposa? Qual é o nosso papel na vida se Deus nos coloca com poder financeiro e poder sobre outras pessoas? Qual é o papel que você tem que cumprir se você vem totalmente sem grana, sem dinheiro, sem condição, e Emília, você vira um empregado subalterno? Fale, Cacau. Nessa mesma linha do seu pensamento, só para incluir, aí quando nós temos pais que não assumem e casais que se separam e mãe ou pai faz um inferno na vida do filho falando mal do outro. Me coloca, nesse rojão mesmo, me coloca aí. Ai, meu Deus do céu, manda lá para o consultório que a gente vai trabalhar a emoção de todos eles, porque vira um furdúncio, vira uma bagunça só, né? Porque, veja só, qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai? Né? É educar essa criança. O papel de esposa e de esposo, a gente pode decidir que a gente não quer mais. Eu não quero mais ser sua esposa. Você não quer mais ser meu marido. Tudo bem, a gente pode ser ex, mas você não tem ex-filho. Você não tem ex-mãe. Você não dispensa a mãe, o pai e nem o filho. Eles continuam. Então, o teu papel é primordial. Agora, imagina que no meio do caminho, para ferrar o teu ex, você bota o moleque ou a menina como escudo emocional. Você causa um trauma grande, você causa problemas seríssimos. São pessoas que muitas vezes ficam desajustadas diante da vida, porque o trauma, né, trauma grande ou trauma pequeno, é o que desequilibra a nossa vida. Você pode olhar para os seus traumas, quanto que você tem que rebolar para o trauma não tomar conta de você. Porque nós somos tudo traumatizados, vocês repararam? Porque a gente é tudo filho de gente que não tem manual. Teu pai não tinha manual para saber como é que educava você, metia cascudo. Né? Você apanhava sem saber por quê. Hoje você tem pai e mãe que não bate, mas também não põe as rédeas. Então, assim, que sociedade é essa? Nós somos uma sociedade ainda de espíritos nessa condição de desajustes, tentando aprender a melhorar essa condição. Então, assim, um pai e uma mãe que faz isso com o filho, ele vai ter que arcar com essa responsabilidade. Ele já começa a arcar em vida, porque muito provavelmente o filho, se é um filho pequeno, e se é um filho ainda em fase de adolescência, ele tem imaturidade emocional para lidar com essas questões. E ele vai entender do jeito dele. Ele pode até entender que ele é o responsável pela separação. Isso dá um problema sério que, juro, gente, depois vai parar mesmo em consultório de psiquiatra para tomar medicamento, porque ansiedade, depressão vai por trás disso tudo. Síndromes de pânico, síndromes de borderline, que são coisas que são mais complicadas e mais complexas, que poderiam estar escondidinhas, elas vêm à tona com esse tipo de comportamento nosso, mas isso tudo faz parte do processo de aprendizado e de crescimento. Essa criança, esse jovem, se durante a vida ele tiver assessoria, ele resgata a própria essência dele, ele resgata a originalidade, o sentimento de pureza, de ingenuidade que ele tem para viver uma vida melhor, ou então ele realmente cai nessa coisa da traumatologia e vive como pode. Quantos de nós viveu como pôde? A gente foi levando, né? Foi meio... Né? Marli que o diga, né, Marli? Foi empurrando, né, Marli? Porque como você me permite, você trouxe um pouco dos seus prováveis traumas, a gente sabe que força que você teve que ter para não pirar de vez, para não desequilibrar de vez. Mas por quê? Porque a gente tem que entender que nós temos um processo de evolução, que toda essa imperfeição ainda é muito comum,
A gente não deve mais admitir a partir do momento que ganha consciência, mas como é muito comum, porque nós somos espíritos na mesma condição planetária de provas e expiações, espíritos ainda muito imperfeitos, então passíveis de enfrentar essas dificuldades. Porque Deus sabe disso, ele manda os anjinhos para o nosso lado, e a hora que você está pronta para cair, o anjo sopra na sua orelha, segura a ponta, Marli. Aí, quando você não consegue escutar o anjo, ele manda o vizinho na tua casa, porque o vizinho vem em nome de Deus te segurar. Ele vem fazer um café, ele vem te trazer um pedaço de um bolo na hora que você nem sabia que o vizinho tinha feito um bolo. Você percebe como é que Deus vai trazendo a misericórdia dele para as nossas vidas, mesmo quando a gente erra muito e mesmo quando a gente sofre muito? Porque o sofrimento é inerente ao processo de evolução e a maior parte do nosso sofrimento é consequência da nossa caminhada, da nossa jornada espiritual, que lá para trás não foi lá muito boa, não. Tá começando a fazer diferença daqui para frente.